Imaginem um homem que passou de príncipe a mendigo em questão de horas, e depois, anos mais tarde, foi elevado novamente à realeza por um ato de pura bondade que mudou sua vida para sempre. Esta é a história extraordinária de Mefibosete. Um jovem que nasceu na realeza, perdeu tudo ainda criança. Viveu anos escondido e com limitações físicas, até que um dia recebeu um convite que transformaria sua existência de forma surpreendente. Mefibosete era neto do rei Saul e filho de Jonatas, o que o colocava na linha sucessória ao trono de Israel. Sua infância foi marcada pelo luxo e pela proteção do palácio real. Ele cresceu cercado de servos, tutores e soldados que garantiam sua segurança e educação. Porém, quando Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade, uma notícia devastadora chegou ao palácio. Seu avô, o rei Saul, e seu pai, Jonatas, haviam morrido em batalha contra os filisteus. O pânico tomou conta de todos os habitantes do palácio. Sua ama, uma mulher chamada Mara, sabia que a vida de Mefibosete estava em perigo. Era comum que novos reis eliminassem todos os descendentes da dinastia anterior para evitar futuras disputas pelo trono. Davi, o novo rei, ainda era visto como uma ameaça por muitos da antiga corte. Precisamos sair daqui imediatamente, gritou Mara, pegando o pequeno Mefibosete no colo. Não podemos esperar nem mais um minuto. A pressa era tanta que, ao fugir do palácio, Mara tropeçou nas escadas de pedra que levavam aos estábulos. O impacto foi violento. Mefibosete caiu de seus braços e bateu com força contra os degraus de mármore. Meu menino, meu pequeno príncipe, chorou Mara, vendo que Mefibosete havia se machucado gravemente. Seus pés estavam feridos de forma irreversível. Apesar da dor intensa, não havia tempo para buscar ajuda médica adequada. Mara colocou Mefibosete em uma carroça e fugiram para Ludebar, uma cidade distante e esquecida, onde poderiam se esconder da nova administração real. Em Ludebar, Mefibosete cresceu lidando com as limitações impostas por seus pés aleijados. Ele não conseguia andar normalmente e precisava de auxílio constante para se locomover. Mara conseguiu uma cadeira de rodas rústica, feita de madeira e cordas, que permitia que o jovem se movesse com mais facilidade. Por que isso aconteceu comigo, Mara? Perguntava Mefibosete, já adolescente, observando outras crianças correrem e brincarem livremente. Por que perdi minha família, minha casa, minha capacidade de andar? Às vezes, meu menino, respondia Mara, empurrando gentilmente sua cadeira. As tragédias fazem parte de um plano maior que não conseguimos entender no momento. Talvez Deus tenha propósitos especiais para a sua vida. Mas como posso ter propósitos especiais se mal consigo me locomover sozinho? Questionava Mefibosete, com lágrimas nos olhos. Sou apenas um aleijado esquecido, vivendo no meio do nada. Mara sempre o consolava. Você é descendente de reis, Mefibosete, isso ninguém pode tirar de você. E quem sabe um dia sua verdadeira identidade será reconhecida. Os anos se passaram. Mefibosete se casou com uma jovem local chamada Mica e teve um filho. Apesar de sua limitação física, ele conseguiu construir uma vida simples, mas digna, em Ludebar. Trabalhava como escriba, aproveitando a educação privilegiada que havia recebido na infância. Mara, já idosa, continuava sendo sua companheira e cuidadora. Ela empurrava sua cadeira quando ele precisava se locomover por distâncias maiores e o ajudava nas tarefas domésticas que exigiam mais mobilidade. Você acha que o rei Davi se lembra de mim? Perguntava Mefibosete ocasionalmente. Será que ele sabe que eu ainda estou vivo? Não sabemos, meu filho, respondia Mara. Mas, se ele soubesse, tenho certeza de que seria bondoso com você. Seu pai Jonatas e Davi eram grandes amigos. Mefibosete havia crescido ouvindo histórias sobre a amizade profunda entre seu pai e Davi. Mara lhe contava como os dois fizeram pactos de lealdade e como Davi havia prometido cuidar da descendência de Jonatas. Será que ele ainda se lembra dessas promessas? Questionava Mefibosete. Ou será que o poder real o fez esquecer dos compromissos do passado? Enquanto isso, em Jerusalém, Davi havia se estabelecido firmemente como rei. Seu reino prosperava
e ele havia conquistado o respeito e a lealdade de todo o povo. Porém, em momentos de reflexão, Davi se recordava de seu querido amigo Jonatas. Zeba chamou Davi um dia dirigindo-se a um servo que havia trabalhado na casa de Saul. Ainda existe alguém da família de Saul com quem eu possa demonstrar bondade por amor a Jonatas? Zeba, nervoso diante da pergunta real, respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, mas ele é aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou Davi imediatamente. Em Ludebar, na casa de Maquir, respondeu Zeba. Davi não hesitou e enviou mensageiros para buscar Mefibosete. Quando os soldados reais chegaram a Ludebar, tanto Mefibosete quanto Mara ficaram aterrorizados. Eles vieram nos matar, sussurrou Mefibosete, agarrando-se à cadeira com mãos trêmulas. Descobriram onde estamos escondidos. Calma, meu menino, disse Mara, tentando acalmá-lo, embora ela mesma estivesse apavorada. Vamos ver o que eles... Quiram, Mefibosete, filho de Jonatas, anunciou o capitão dos soldados. O rei Davi solicita sua presença em Jerusalém imediatamente. Mas por quê? Gaguejou Mefibosete. O que o rei quer comigo? Não sabemos, respondeu o soldado. Apenas cumprimos ordens reais. Você deve vir conosco agora. A viagem para Jerusalém foi angustiante. Mefibosete mal conseguia comer ou dormir, imaginando o pior. Mara o acompanhou, empurrando sua cadeira quando necessário e oferecendo palavras de conforto. E se ele quiser me executar? Perguntava Mefibosete repetidamente. E se descobriu que sou uma ameaça ao seu trono? Não pense assim, respondia Mara. Lembre-se das histórias sobre a amizade entre seu pai e Davi. Tenha fé de que algo bom pode sair desta situação. Quando finalmente chegaram ao palácio de Jerusalém, Mefibosete ficou impressionado com a grandiosidade do local. Era muito diferente de sua memória de infância, mas ainda assim despertava lembranças da vida real que havia perdido. Meu Deus, murmurou Mefibosete, faz tanto tempo que não vejo tanta riqueza e esplendor. Mara empurrou sua cadeira através dos corredores do palácio, ambos observando com admiração e nervosismo os detalhes arquitetônicos, os soldados postados e a movimentação da corte. Finalmente, foram conduzidos ao salão do trono. Davi estava sentado em seu trono real, vestido com roupas majestosas, mas seu rosto demonstrava gentileza e expectativa. Quando Mefibosete foi trazido à sua presença, imediatamente se prostrou no chão, mesmo com dificuldade devido à sua limitação física. Mefibosete, disse Davi, com voz calorosa e reconhecimento. Eis aqui teu servo, respondeu Mefibosete, tremendo de medo. Davi imediatamente se levantou do trono e se aproximou de Mefibosete. Não temas, disse ele ao dando-o a se sentar novamente em sua cadeira. Certamente usarei de bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai. Mefibosete mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Suas lágrimas começaram a fluir abundantemente. Restituir-te-ei todas as terras de Saul, teu avô, continuou Davi, e tu comerás pão à minha mesa todos os dias. Quem é teu servo? Respondeu Mefibosete, ainda incrédulo, para que tenhas olhado para um cão morto tal como eu. Davi colocou sua mão no ombro de Mefibosete. Você não é um cão morto. Você é o filho do meu melhor amigo, e agora será tratado como meu próprio filho. Mara, que havia assistido a toda a cena, chorava de emoção. Ela havia cuidado de Mefibosete desde criança, e agora via a transformação mais extraordinária de sua vida. Não posso acreditar, sussurrou ela. Depois de tantos anos de escuridão, finalmente a luz chegou. Davi chamou Zeba novamente. Tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa, eu dou ao filho de teu senhor. Tu, pois, e teus filhos, e teus servos, lavrareis a terra, e recolhereis os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. A transformação na vida de Mefibosete foi completa e instantânea. De um aleijado esquecido em Lodebar, ele se tornou um membro da família real, com direito a comer à mesa do rei todos os dias.
Como pode ser isso possível? Perguntava Mefibosete a Mara, naquela primeira noite no palácio. Ontem eu era um ninguém, e hoje sou tratado como príncipe. É o poder da bondade verdadeira, responde Mara, arrumando os aposentos luxuosos que haviam sido designados para eles. Quando alguém escolhe ser bondoso, pode transformar vidas completamente. Os dias seguintes foram de adaptação extraordinária. Mefibosete precisou aprender novamente os protocolos da corte, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. Ele não era mais um príncipe por direito de nascimento, mas por adoção graciosa. Davi, disse Mefibosete durante um dos jantares reais, por que você fez isso por mim? Por que não me eliminou, como seria natural? Por quê? Respondeu Davi. Eu amava seu pai mais do que amava minha própria vida. Jonatas me ensinou o que significa lealdade verdadeira. Honrar você é honrar a memória dele. Mefibosete ficou profundamente tocado. Eu cresci ouvindo histórias sobre a amizade entre vocês, mas nunca imaginei que isso ainda significasse algo depois de tantos anos. Amizade verdadeira, disse Davi, transcende o tempo e as circunstâncias. Ela cria compromissos eternos. A partir daquele dia, Mefibosete passou a comer à mesa do rei todos os dias. Apesar de sua limitação física, ele era tratado com o mesmo respeito e dignidade que os filhos biológicos de Davi. Mara, que havia dedicado sua vida a cuidar de Mefibosete, também foi honrada e recebeu um lugar especial no palácio. Ela continuou sendo sua companheira, mas agora como uma dama respeitada da corte. Mara, disse Mefibosete certa manhã, enquanto ela o ajudava com sua cadeira, você sacrificou sua vida inteira por mim. Como posso retribuir tanta dedicação? Vendo você feliz e honrado, respondeu ela, já é retribuição suficiente. Cuidar de você nunca foi um sacrifício, foi um privilégio. Os anos passaram, e Mefibosete se tornou um conselheiro respeitado na corte de Davi. Sua experiência de vida, marcada por sofrimento e restauração, lhe deu uma sabedoria especial para aconselhar outros que passavam por dificuldades. Majestade, disse Mefibosete um dia a Davi, posso compartilhar com o povo a história de como o Senhor me restaurou? Creio que pode encorajar outros que se sentem esquecidos ou rejeitados. Claro, respondeu Davi. Sua história é um testemunho do poder da bondade e da fidelidade. Mefibosete começou a viajar pelo reino, sempre acompanhado por Mara, contando sua história de transformação. Sua cadeira de rodas se tornou um símbolo de que limitações físicas não definem o valor de uma pessoa. Eu era um aleijado escondido, dizia ele para as multidões, mas a bondade do rei me transformou em príncipe, não porque eu merecia, mas porque ele escolheu ser bondoso. Como isso mudou sua perspectiva de vida? Perguntava uma jovem que também tinha limitações físicas. Aprendi que nossa verdadeira identidade não é definida por nossas limitações, respondia Mefibosete, mas por como somos vistos e tratados por aqueles que nos amam. Mara sempre complementava. E aprendi que cuidar de alguém com amor verdadeiro nunca é um fardo, mas sempre uma bênção. As histórias de Mefibosete se espalharam por todo o reino. Pessoas que se sentiam rejeitadas, esquecidas ou limitadas encontravam esperança em seu testemunho. Sua história prova que não importa de onde viemos ou quais são nossas limitações, disse um homem idoso após ouvir Mefibosete falar. O que importa é que sempre há possibilidade de restauração. Exatamente, concordou Mefibosete. Eu aprendi que às vezes perdemos tudo para descobrir que podemos ganhar muito mais do que imaginávamos. Anos depois, quando Davi estava mais velho, ele chamou Mefibosete para uma conversa particular. Mefibosete, disse Davi, você tem sido como um filho para mim todos esses anos. Sua presença trouxe alegria e propósito à minha vida. Majestade, respondeu Mefibosete, com lágrimas nos olhos, o Senhor me deu muito mais do que uma nova vida. O Senhor me deu dignidade, propósito e amor. Isso é o que a verdadeira bondade faz, disse Davi. Ela não apenas ajuda quem recebe, mas também enriquece quem oferece. Mara, que havia envelhecido junto com ambos, observava a conversa com gratidão profunda. Ela havia dedicado sua vida a cuidar de Mefibosete
E agora havia o fruto de sua dedicação. Meu menino, disse ela a Mefibosete, você se tornou o homem mais nobre que eu já conheci. Não por causa de sua linhagem real, mas por causa de seu coração. Isso eu aprendi com você, Mara, respondeu Mefibosete. Você me ensinou que verdadeira nobreza vem de como tratamos os outros, especialmente quando eles precisam de nosso cuidado. A história de Mefibosete continuou inspirando gerações. Ele provou que não importa quão baixo você tenha caído, não importa quão esquecido você se sinta, não importa quais limitações você tenha, menos sempre a possibilidade de restauração. Quando encontramos pessoas que escolhem ser bondosas, sua transformação de aleijado, esquecido em príncipe honrado, não foi apenas uma mudança de status social, mas uma demonstração do poder transformador da bondade genuína. O que mais me impressiona em sua história, disse um jovem escriba, é que o rei Davi não foi obrigado a fazer isso por você. Ele escolheu ser bondoso. Essa é a lição mais importante, respondeu Mefibosete. Bondade verdadeira não é obrigação, é escolha. E quando alguém escolhe ser bondoso, pode transformar vidas completamente. Mara, sempre presente ao lado de Mefibosete, acrescentou. E aprendi que quando dedicamos nossa vida a cuidar de alguém, também somos transformados. Cuidar de Mefibosete me ensinou o que significa amor verdadeiro. O legado de Mefibosete transcendeu sua própria vida. Ele estabeleceu um precedente na corte de Davi, de que pessoas com limitações físicas deveriam ser tratadas com dignidade e respeito. Sua cadeira de rodas se tornou um símbolo de que mobilidade não define valor humano. Toda vez que houver alguém com limitações físicas, disse Davi em seus últimos anos, lembro-me de Mefibosete e de como ele enriqueceu minha vida. Ele me ensinou que bondade verdadeira sempre retorna multiplicada. A história de Mefibosete continua ecoando através dos séculos, como um lembrete poderoso de que não importa quão desesperadora sua situação pareça, não importa quão esquecido você se sinta, não importa quais limitações você enfrente, sempre há esperança de restauração. Sua vida provou que às vezes perdemos tudo para descobrir que podemos receber muito mais do que jamais imaginamos.